Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel e hoje nós falaremos sobre a obra O Senhor das Moscas, de William Golding. Antes da sequência ao vídeo, que está muito meticuloso, vocês vão observar, eu gostaria de pedir que, se vocês puderem e quiserem, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, tocar na sineta, nos seguir nas redes sociais, a gente agradece. Bem, William Golding nasceu na Cornualha, na Inglaterra, na terra do rei Arthur. Ele estudou na escola Marlborough Grammar School, que é uma escola muito tradicional, uma das muitas escolas tradicionais da Inglaterra, A escola dele foi fundada em 1550, imagina isso, Acho que não existe nenhuma escola no Brasil tão antiga. Ele estudou nela, uma escola clássica, seu pai dava aula nela, seu pai também estudou lá, ele se formou em ciências naturais e ele era professor, até o momento em que começa a Segunda Guerra Mundial e ele acaba se alistando e vai participar de alguns dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Notoriamente ele participa da perseguição que acaba por fim em afundar o couraçado Bismarck, que foi o maior navio de guerra produzido pela Alemanha. E o William Golding ele estava em um contratorpedeiro, que é um navio de menor capacidade, e não participou muito assim da busca. Foram outros navios que foram avariando o Bismarck, até que por fim ele foi afundado, muito provavelmente pela própria tripulação alemã, mas ele já afundaria de qualquer maneira porque ele estava bastante avariado. E claro, a Inglaterra continuaria atacando. Isso legou uma série de consequências. Nós observaremos que este livro dele tem um pessimismo patente, na forma como ele observa a humanidade. Ele também teve problemas com álcool ao longo de muito tempo em sua vida, inclusive ocasionando um bloqueio criativo, e é uma das sequelas mais habituais daquelas pessoas dos veteranos de guerra, pessoas que passaram por experiências muito traumáticas e que acaba acarretando uma série de sequelas por toda a vida dessas pessoas. William Golding ele escrevia no início da sua carreira poesia, e esse livro, O Senhor das Moscas, é o romance de estreia dele. Ele foi rejeitado por uma série de editoras, até que um editor chamado Charles Monteith, da Faber & Faber, aceitou o livro desde que ele fizesse uma série de mudanças, especialmente vinculadas ao personagem Simon, que mais adiante nós detalharemos um pouquinho. Esse livro é uma espécie de contra-história, ou uma espécie de paródia séria, vamos dizer assim, de um outro livro chamado A Ilha do Coral, que é um livro que contava a história de alguns jovens que acabaram caindo em uma ilha, e com todo aquele formalismo inglês, com toda aquela classe inglesa, eles teriam agido nessa ilha de determinada maneira. E o Golding, ele vai então fazer uma espécie de contra-história, ou seja, ele vai dizer, não, isso aí é um mundo idealizado, isso não aconteceria. Ele vai escrever um livro como se aconteceria de fato se alguns jovens efetivamente estivessem perdidos em uma ilha. Inclusive, nomes de alguns dos personagens lá desse livro estão repetidos aqui no livro O Senhor das Moscas. E por que esse nome, O Senhor das Moscas? Na verdade, esse nome ele tem uma referência bíblica. Em tempos muito idos, quando os judeus estavam lá em busca da terra prometida, havia uma série de divindades, de povos limítrofes da terra que supostamente Javé os prometeu e pelas qual, portanto, eles lutavam, perderam e lutaram ao longo do tempo muitas vezes, e havia um deus lá próximo, um deus de Acaron, que era chamado Baal-Zebu, ou seja, era o Baal, era o príncipe Baal, o senhor Baal. E como Zebu é muito próximo de Zebub, os judeus, de maneira, vamos dizer assim, irônica, para escrachar com esse deus, chamavam-no de Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. Então era uma forma pejorativa, uma forma de ironizar esse deus do povo vizinho. Muitos anos depois, já no Novo Testamento, Beelzebu, que é de onde vem essa palavra, que significa o Senhor das Moscas, ele é considerado uma espécie de chefe dos demônios ou de príncipe dos demônios. E muitos anos ainda, já na Idade Média, que arquiteta toda uma hierarquia dos demônios, o Beelzebu vai se tornar o quarto demônio mais poderoso, sendo inclusive o irmão mais velho de Lúcifer. Então, esse nome, Senhor das Moscas, já aponta aí uma espécie de visão um tanto quanto pessimista que o autor possui a respeito da humanidade. Mas do que trata o livro em si? O livro trata da queda de um avião que, em meio a um conflito bélico, no qual algumas crianças precisavam ser resgatadas de um local que estava mais perigoso, essas crianças seriam realocadas para outro ponto, e no meio dessa viagem, o avião em que elas está
cai. Ele é uma queda assim, que não se explica por que aconteceu, e de maneira um tanto quanto sombria, ou um tanto quanto misteriosa, não há nenhum resto de fuselagem na ilha que eles caem, uma ilha no meio do Pacífico, né? Uma ilha paradisíaca, não há nenhum resto de fuselagem, só há a marca do avião, onde o avião passou, né, ao cair. Não há nenhum corpo, não há nenhum adulto, não há nenhuma mulher. Parece assim a ilha do Lost, né? Parece assim aquela queda misteriosa. Acontece lá que eles se dão conta de que caiu o avião. Um jovem chamado Porquinho, que vai ter uma importância grande na história, ele percebe que eles precisam se unir, eles precisam estar juntos para ter um pouco mais de segurança. Então ele estimula um outro rapaz que ele julga mais apessoado, mais vistoso, né? Que vai exercer um papel de liderança melhor, para chamar as outras pessoas através de uma concha, assoprar uma concha que tem lá no local, para que as outras pessoas vão ouvir o barulho e vão se reunir. E de fato isso acontece. Esse outro rapaz se chama Ralph. Ele vai exercer uma espécie de liderança dentro do grupo, é ele que chama, né, através dessa concha. Vem um outro grupo de fora, guiado por um rapaz chamado Jack, que é uma espécie de antagonista, né, nessa história. O Jack vem com uma espécie de coral, assim, os garotos que participavam de um coral, e são todos eles crianças. Os mais velhos têm em torno de 12 anos, ou seja, estão ali na pré-adolescência, e alguns outros têm 6 anos de idade, ou seja, são crianças mesmo, crianças bem tenras. E vendo aquela condição, o Ralph vai tomar a iniciativa de tentar minimamente organizá-los, né? Minimamente se preparar para que eles consigam resistir àquela condição que eles estão vivendo. Porque como são muito crianças, eles ainda querem brincar, querem se divertir, e sem perceber nos riscos aos quais eles estão submetidos, porque é uma ilha selvagem, uma ilha no meio do nada, né? Então o Ralph organiza uma equipe que vai montar as cabanas nas quais eles poderão dormir. Ele organiza uma equipe que vai acender uma fogueira, vai se utilizar para isso dos óculos do Porquinho. Para o Ralph e para o Porquinho também, a fogueira é o que há de mais importante ali. Por quê? Porque através da fogueira eles vão fazer um sinal, né, de fumaça que vai poder ser percebido por aviões, por embarcações, que vão poder então resgatá-los. Porque na ideia do Ralph, olha, eles sabem que o avião caiu, sabem que nós não chegamos, eles vão nos procurar. E tendo aqui esse sinal de fumaça, alguém vai acabar nos encontrando, mesmo alguém que esteja nos procurando ou não. Ele vai preparar um grupo de caça, né, do qual o Jack é o principal responsável. E isso não implica dizer que o Ralph, que é a liderança ali do grupo, que ele seja uma liderança vistosa, que ele seja, né, um herói, porque ele também é quase uma criança, ele é um pré-adolescente, ele está ali, né, não está preparado para aquilo. Então ele tenta, ele é mais, vamos dizer assim, racional, ele toma ações mais corretas, mas ele não é também, né, nenhum herói, nenhum personagem magnífico, né? Ao contrário, são todos crianças tentando fazer o que há de melhor, tentando replicar de alguma maneira a forma que os adultos agiriam. Por outro lado, existe o Jack. O Jack, desde o início, ele não lida bem com a liderança do Ralph, ele é um dos garotos mais velhos também, e ele é uma espécie assim de rapaz mais agressivo, né? Ele tem uma espécie de inveja, fica ali como uma espécie de braço direito do Ralph, mas de certa maneira criticando, não concorda muito com as ações que ele vem a tomar. E o Jack, ele é o responsável, né? Ele é o líder, como eu disse, do grupo de caça, e ele, por ser assim uma espécie de profissional da violência, ele vai acabar reproduzindo vamos dizer, um comportamento que é muito comum, né? Que é extremamente comum de um profissional da violência acabar se tornando autoritário, acabar se tornando intempestivo, acabar se tornando agressivo. Então ele replica aqui um comportamento que é muito comum na nossa sociedade, né? Outra coisa que acontece na ilha é que as crianças têm muito medo, né? Porque eles julgam que existe uma espécie de, né, que um espectro ronda a ilha, né, o espectro do Senhor das Moscas. Então eles têm muito medo de que aquilo possa estar caçando as crianças, eles são atemorizados com esse receio. Uma das coisas que acontecem no livro é que eles vão ficando cada vez mais animalizados, cada vez mais brutalizados. Ao invés de eles levarem a civilização àquela ilha, eles é que acabam se desumanizando. E simultaneamente a isso, né, acontece uma coisa com um personagem chamado Simon, justamente aquele personagem que o editor mais interviu, é que eles não só vamos dizer, perdem a humanidade. Eventualmente, esse personagem ele representa também a perda da racionalidade, né? Esse personagem ele delira, ele tem uma série de delírios, não fica claro se ele é um epilético, alguma coisa assim, mas o fato é que ele é o personagem mais envolvido com o personagem que nomina o livro, né, o Senhor das Moscas. Com o passar do tempo, os personagens estão cada vez mais brutalizados, cada vez mais animalizados, com os cabelos desgrenhados, as unhas compridas, e
chega um momento que eu acho que esse momento assim, é emblemático no livro, ele me chamou muita atenção, que é o seguinte: eles têm muito cuidado com as crianças pequenas, porque elas podem se perder, né? São crianças muito pequenininhas, imagina 6 anos, uma criança que não tem responsabilidade, que não aprendeu direito as coisas ainda. E então, por exemplo, eles vivem fazendo contagens. Quando eles vão para algum local que eles têm que se movimentar, eles chegam lá, fazem uma contagem para saber se todo mundo chegou e se está todo mundo bem. E em certo momento acontece um acidente e eles percebem que a quantidade de crianças diminuiu. Eles percebem que havia um rapazinho que tinha uma manchinha no rosto, ele não está mais lá. E o que acontece na sequência desse evento? Eles param de fazer a contagem. E impõe-se, né, uma espécie de silêncio tácito, né? Ninguém toca no assunto. Aqui eu acho que é uma espécie de ponto nevrálgico do livro. Ali a brutalização, a animalização chegou a um nível que já não dá para voltar mais. Ou seja, ao invés de se preocuparem ainda mais, ao invés de observarem a perda que eles sofreram, ao invés de verificarem que eles têm que tomar mais cuidado, não, eles escolhem fechar os olhos, né? Põe uma venda nos olhos. Eu acho que é um aspecto assim, muito importante do livro esse momento. E é também uma metáfora para os nossos dias, né? Quantas pessoas na nossa sociedade atual, quando vem algo ruim, não preferem também fechar os olhos? Esse vídeo ele é gravado no ano de 2021. Acontece aqui no Brasil um genocídio. E existem pessoas que preferem, nesse momento, fechar os olhos, tanto para o genocídio em si, quanto para o genocida que o pratica. E essa metáfora do livro, eu acho que ela é emblemática, ela mostra, ela evidencia aquelas pessoas que preferem fechar os olhos para não observar a realidade atroz que está ao redor. Os personagens eles vão evoluindo, vão ficando cada vez mais brutalizados, conforme eu disse, e há um momento que há uma clivagem irreversível, que é quando o Ralph ele precisa se deslocar durante a ilha e ele reitera a necessidade de deixar a fogueira acesa o tempo todo, e no momento que ele vai para esse outro ponto, para fazer uma investigação lá, o Jack ele está envolvido em uma caçada e ele acaba utilizando dos rapazes que estavam cuidando da fogueira na caçada. E o que acontece? A fogueira apaga. E nesse momento que a fogueira estava apagada, passou uma embarcação que acabou não podendo vê-los porque a fogueira estava apagada. Então o Ralph fica transtornado com a irresponsabilidade deles, ele fica assim, porque ele vincula tudo, né, à expectativa de serem resgatados, né? Tudo estava vinculado a essa esperança, né? A liderança dele é vinculada a essa esperança. E isso se desfaz, né? Isso se espedaça pela irresponsabilidade dos rapazes. E nesse momento, o Jack ele tinha conseguido justamente fazer a caçada de um dos porcos que habitam a ilha. O único animal que habita a ilha são alguns porcos. E eles conseguiram finalmente caçar um porco. Então, na verdade, uma porca. E o Jack está super empolgado com a caçada, que eles conseguiram, que ela foi muito valente, mas eles também foram, com as armas que eles utilizaram. Ele queria muito que o Ralph estivesse lá, ele fala isso com o Ralph, né? Queria que você estivesse lá, você tinha que ter visto o que aconteceu e tal. Isso parece muito, sabe, quando você às vezes quer falar de um livro que você gostou muito, ou de uma série, ou de um filme, e você sabe que você vai com toda a empolgação compartilhar aquilo com alguém, para que aquela pessoa também, né, possa vivenciar de maneira tão feliz, tão alegre, aquilo tudo que você também vivenciou, e a pessoa está vibrando em outra frequência, né? E era o caso. O Ralph estava indignado com a irresponsabilidade dele. E ele vai cortando, né? O Jack vai cortando, né? Mostrando o erro que eles cometeram. O Jack sabe que errou, mas o que ele faz ao reconhecer o seu erro? Ele fica mais indignado ainda com a liderança do Ralph. O que acontece depois daí é que os grupos acabam se cindindo, né? O grupo dos caçadores ele acaba formando, ele acaba se rompendo, eles vão para outro lugar da ilha e vão agindo de maneira cada vez mais agressiva, cada vez mais bélica, cada vez mais intempestiva contra o grupo original. Um dos aspectos mais curiosos é tentar compreender por que a liderança do Ralph ela acaba vamos dizer assim, sendo questionada, não só pelo Jack, mas outras crianças deixam de seguir o Ralph e vão em direção ao Jack. Por qual razão isso acontece? Sabendo que a liderança do Ralph, vamos dizer, era mais dócil, era mais democrática, e a liderança do Jack é mais autoritária, mais impositiva. Bem, algumas explicações podem ser dadas para isso. Primeiro é que o Jack ele tinha muita ideia vamos dizer assim, da recompensa final, mas também derradeira, né? Da recompensa de o quê? De eles serem libertos daquilo ali, de eles serem reencontrados, de alguém aportar na ilha e levarem eles embora. Enquanto a recompensa que o Jack pressupunha era imediata, né? Você vai ter carne agora. Não é uma ideia, não é um sonho, é uma recompensa direta.
O segundo aspecto, não menos importante, é o fato de que o Jack, ele gostava de brincar, ele gostava que as pessoas se reconhecessem como membros do grupo, eles vão se pintar de determinada forma, vamos dizer assim, ter uma vida mais divertida, né? Enquanto que o Ralph era uma coisa mais séria, um pouco mais compenetrado e, portanto, menos divertido. Terceiro aspecto, e esse assim, eu acho que é o decisivo de todos, é a questão do medo. O Jack manipulava o medo de maneira muito hábil. Então o Jack ele consegue canalizar esse medo e transformá-lo em ódio. Ele vai se utilizar de uma estratégia que muitos e muitos outros líderes utilizaram ao longo da história. Por exemplo, vão criar um discurso para atemorizar a população contra os judeus, porque supostamente os judeus vão vir e vão pegar todas as nossas coisas. Ou um discurso contra os comunistas, porque eles vão vir e vão tomar os nossos bens. Ou contra os imigrantes, porque eles vão vir e vão tomar nossos empregos. Ou contra homossexuais, porque eles vão vir e vão destruir nossas famílias. Ou seja, o discurso se utiliza de medo e o canaliza ao ódio, ele foi fartamente utilizado ao longo do tempo e ainda hoje ele é utilizado por uma série de lideranças, né? Todas de baixíssimo quilate, que só você o chama de Führer, que só você o chama de Dulce, que só você o chama de mito. Essas lideranças estão aí, né? Utilizando-se do medo e desse afeto muito poderoso para impor o seu discurso de ódio. Então, ao longo do tempo, as pessoas que seguem esses líderes, eles vão se tornando uma espécie de eunucos da vontade, né? Eunucos intelectuais, porque eles deixam de pensar por si mesmos e passam a seguir esses líderes de maneira assim, incondicional. Quem está do lado de fora não consegue compreender como é que essas pessoas seguem esses líderes, não veem que eles estão se tornando pessoas degradadas, pessoas cada vez mais brutalizadas, cada vez mais animalizadas, porque eles não param, porque eles não acordam. Bem, uma das obras que ajuda a gente a compreender por que as pessoas seguem esses líderes dessa maneira, vamos dizer, alienada, é a obra Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne La Boétie. Eu vou deixar aqui os links com os trechos selecionados dela também. Então, aqui não é possível a gente falar mais sem dar nenhum spoiler da história em si, mas convém apontar o que cada elemento da história aponta. É muito claro, é muito evidente, esses três personagens principais, o Porquinho, o Jack e o Ralph, eles representam os três elementos da consciência que conformam o ser humano de acordo com o que o Freud acredita. Existe, de acordo com Freud, né, na teoria freudiana, o ID, que é uma espécie, o id, né, é uma espécie de instinto animalesco, né, uma libido animal, que é uma espécie assim de vontades, que nossos prazeres sejam atendidos e sejam de imediato, né? Você quer e quer agora. Então, se você consegue observar isso muito bem nas crianças, né? Se ela não tem aquilo que ela quer, ela chora. Se ela quer um brinquedo e está na mão de outra criança, ela vai lá e pega. Ou seja, é esse instinto que quer as coisas independentemente das consequências que possam acarretar dessas ações tomadas, né? Aquele personagem que tem o ID, vamos dizer assim, mais aflorado é o psicopata. Ele tem um desejo sexual por uma mulher que ele observa, então ele vai lá e quer transar com ela, não se importa. Se ele quer aquele bem material ali, ele vai lá e vai furtar. Se ele quer certa coisa, se ele precisar matar, ele vai matar. Ou seja, é um personagem que não controla, não freia os seus instintos, não freia as suas vontades por conta das consequências ou por conta de qualquer ordem de pensamento moralista ou de pensamento cultural que venha refreá-lo. E quem, na verdade, representa esse personagem na ilha é, obviamente, o Jack. O Jack representa o id. Por outro lado, o personagem que representa o superego, que é uma espécie de freio, que é uma espécie de autocontrole, né, que é uma espécie de consciência moral, é o Porquinho. Né? O Porquinho, que tem os seus óculos, ele é um personagem claudicante, ele é um personagem que não consegue se desenvolver, ele começa as falas, ele para de falar no meio do caminho, ele é asmático, ele usa óculos, ele é uma vítima assim, clássica do bullying, né? Então ele é ali uma espécie assim, de freio, né? De freio de mão ali para tentar conter essa atuação do id. Esse superego, vamos dizer assim, a versão extremada dele seria quem? Seria o fanático religioso. Aquele que só é uma espécie de castrador moral, né, que só tem não a dizer, que só quer cortar, só quer humilhar, só quer conter os instintos, só quer conter o prazer, só quer conter a felicidade. E quem seria o Ralph, o líder? Ele seria justamente o ego. Que o ego, de acordo com a teoria freudiana, é justamente
aquela entidade que vai fazer essa mescla, né, entre os desejos e entre as consequências, entre as possibilidades. Ele vai ali tentar fazer uma espécie de mescla, né? Então ele sabe, por exemplo, o ID, se você ele vê alguma coisa, vamos dizer assim, um chocolate, então você sabe que você está um pouquinho gordinho. Então o que o ID quer? Ele quer o atendimento daquela vontade naquele momento, independentemente das consequências. O superego tenta te frear, olha, não coma não, porque você vai acabar ficando um pouquinho mais gordinho. E o ego é o que vai fazer o meio termo, ou seja, às vezes ele vai atender ao ID, ao id, às vezes ele vai atender ao superego. Ele é o que compõe a nossa personalidade, é o que guia a nossa personalidade, é o ego que é movimentado por essas duas, vamos dizer, essa espécie de anjinho e diabinho que fica a todo momento nos influenciando. Bem, mas a ideia central desse livro é que é uma espécie de visão bastante pessimista da humanidade, né? O que o William Golding acredita é que o homem é mal por excelência, né? O homem, quando ele não está sendo, vamos dizer, coagido por nenhuma instituição externa, ou no caso ali por nenhum adulto, ele vai se mostrar cruel, vai se mostrar sádico. É uma ideia que segue, a gente não consegue aqui falar dela sem nos utilizarmos de umas categorias filosóficas, notoriamente de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, cujos melhores trechos eu deixarei aqui embaixo no box de informações, ele defende a ideia de que o homem é o lobo do homem, ou seja, de que o homem ele precisa de um estado coercitivo, de um estado que tem o poder de impedi-lo de fazer aquilo que seria o seu instinto, que é querer sempre se dar bem, que é querer tomar o que o outro trabalhou, se esfalfou para conseguir. Ou seja, o homem não conseguiria viver em estado natural sem entrar em guerra. É preciso essa entidade externa, o Estado, que atue de maneira bastante firme, bastante peremptória, bastante autoritária, para impedir que ocorra uma guerra de todos contra todos. Essa é a ideia esposada nesse livro e não é possível dizer outra coisa senão que ela é errada e muito errada, né? Infelizmente é uma ideia peremptoriamente equivocada. Já fizeram pesquisas aqui no Brasil, inclusive, né, antropólogos lá junto aos Yanomamis e também lá no Canadá, junto a tribos indígenas bastante afastadas. Diferentemente do que o Hobbes imaginava, que fazia-se necessário, que faça-se necessário um estado coercitivo para que os homens não guerreiem, essas tribos não possuem estado. Elas, na verdade, têm uma liderança compartilhada, uma liderança que é, vamos dizer, na base do diálogo, muitas vezes os idosos tendo um papel preponderante e as pessoas lá não vivem em guerra. Então, na verdade, o que se observa é que o Thomas Hobbes, ele tinha uma ideia, né, ele era uma espécie de monarquista burguesado, que defensor de um Estado absolutista, né, ele era uma espécie de protofascista, e tendo essa ideia, tendo essa concepção, o que ele faz é uma espécie de fairy tale, né? Um conto de fadas todo formulado para justificar a defesa de um Estado absolutista, a defesa de um Estado autoritário. Ele inventa uma história, essa história do homem ser o lobo do homem, para justificar a sua defesa de um Estado autoritário. Então, ele está numa posição política, o Hobbes, que é exatamente a inversa do Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, diferentemente do Hobbes, né, que tem essa famosíssima frase que o homem é o lobo do homem, o Rousseau muitas vezes é conhecido por aquela frase que o homem nasce bom, né, a sociedade é que o corrompe. Bem, essa frase do Hobbes, ela de fato explicita um pouco o pensamento do autor. A do Rousseau é necessário que se deslinde a ideia. É porque, na verdade, o Rousseau ele acredita no quê? Que o homem, no seu estado natural, ele não tinha essa quantidade de desejos, essa quantidade de vontades que existe hoje na sociedade moderna. Por isso ele não se atacava, ele não tinha essa necessidade. É apenas com o engendramento da sociedade moderna e esses múltiplos prazeres, essas múltiplas vontades, essas múltiplas desigualdades, é que acaba que o homem se torna, vamos dizer assim, ele é corrompido. Então, de fato, julga que o homem por excelência seria bom, o Hobbes. Já Jean-Jacques Rousseau acredita que o homem seria, na verdade, bom por excelência. Nós vamos aqui ler alguns autores que vão mostrar que, na verdade, não cabe esse raciocínio nem para um nem para outro. Neste livro, Leitura e Produção de Textos Filosóficos, de Engelmann e Trevisan,
esses autores vão dialogar com um sociólogo que era até bastante conservador, mas tinha uma outra boa ideia, que era o Durkheim, especialmente com o livro Filosofia e Sociologia. Eu vou ler alguns trechos aqui que vão evidenciar o equívoco conceitual do Golding no livro Senhor das Moscas. Cada indivíduo, ao nascer, não traz mais que sua própria natureza de indivíduo. Não se nasce um ser moral ou ético, mas o contrário disso. Ao passar a existir, cada novo ser não traz nada consigo que não seja seu instinto animal, sua natureza primeira. Por essa razão, Durkheim afirma que a sociedade se encontra a cada nova geração como que em face de uma tábula rasa, sobre a qual é preciso construir quase tudo de novo. É preciso que, pelos meios mais rápidos, ela agregue ao ser egoísta e asocial que acaba de nascer uma natureza capaz de vida moral e social. De acordo com Durkheim, este é o papel da educação. E aqui é preciso fazer uma parte. Não é o da educação apenas no banco escolar, não. É o da educação dada pela escola, mas também pelos pais, também pelos vizinhos, também pela mídia, também pelas igrejas, etc. Não é objetivo da educação, desenvolver o homem de acordo com aquilo que naturalmente ele conhece ou tornar os elementos não revelados mais tangíveis. A educação, antes de qualquer outra coisa, deve criar um ser novo, social, capaz de agir de acordo com normas morais. Mais adiante, ele vai afirmar que o ser humano não necessita da sociedade, ou muito menos da educação para viver, é ignorar o que realmente o torna humano, uma vez que, conforme Durkheim, o homem não é humano senão porque vive em sociedade. Se fosse retirado do homem tudo aquilo que a sociedade lhe proporciona, ele retornaria à condição animal e viveria de modo semelhante a outras espécies. Então, nessa parte, fica claro, pelo que os autores dialogando ali com o Durkheim vão compreender, que o homem ele é um animal. Então, antes de ser bom ou mal, deve-se observá-lo apenas como um animal. Não é esse o critério, bom ou mal, ruim, pérfido, bondoso, caridoso. Ele é apenas um animal. E você deve educá-lo da forma que acha devido para que se alcance determinado resultado previamente objetivado. Um outro livro, esse de Karl Marx e Friedrich Engels, A Sagrada Família, vai citar um trecho também que é muito precioso para compreender a forma errática que William Golding compreendia a humanidade e exposou no seu livro. Se o homem forma todos os seus conhecimentos, suas sensações do mundo sensível e da experiência dentro desse mundo, o que importa, portanto, é organizar o mundo do espírito de tal modo que o homem faça aí a experiência e assimile aí o hábito daquilo que é humano de verdade, que se experimente a si mesmo enquanto homem. Se o interesse bem entendido é o princípio de toda moral, o que importa é que o interesse privado do homem coincida com o interesse humano. Se o homem não goza de liberdade em sentido materialista, quer dizer, se é livre não pela força negativa de poder evitar isso e aquilo, mas pelo poder positivo de fazer valer sua verdadeira individualidade, os crimes não deverão ser castigados no indivíduo, mas deve-se sim destruir as raízes antissociais do crime e dar a todos a margem social necessária para exteriorizar de um modo essencial sua vida. E essa parte aqui é muito, muito importante. Se o homem é formado pelas circunstâncias, será necessário formar as circunstâncias humanamente. Se o homem é social por natureza, desenvolverá sua verdadeira natureza no seio da sociedade e somente ali, razão pela qual devemos medir o poder de sua natureza não através do poder do indivíduo concreto, mas sim através do poder da sociedade. Bem, essas duas partes, existiam outras ainda que poderiam ser citadas, que estão lá na ideologia alemã também, aqui do Marx e do Engels, que vão evidenciar que esse debate, o ser humano é mau, o ser humano é bom, isso já está até transcendendo a esfera da filosofia política. Já parece que você está debatendo metafísica, de pecado original, alguma coisa assim. O homem não é bom e nem mau. O homem é simplesmente um animal e ele vai ser socializado de determinada maneira e a forma como ele será socializado implicará em determinado resultado. Então você debater se o homem é bom ou mau é a mesma coisa que debater se um lince e uma lebre são bons ou são maus. O lince, quando caça uma lebre, ele é mau? Ele é bom? Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Isso é um delírio. Então, o que o Marx e Engels vão especificar aqui, eu acho que pode ser evidenciado com uma analogia bem simples. Imagine-se um jovem que nasceu em uma comunidade, uma favela aqui no Brasil. Ele cresce em um lugar onde todas as portas erradas estão abertas.
cresce em um lugar embebido de violência, cresce em um local que as pessoas que ali cometem crime muitas vezes têm um poder, têm uma ascendência, despertam, vamos dizer assim, uma fascinação, né, nas pessoas ali ao redor, inclusive nas meninas, na questão dos relacionamentos, e ele vai e vem a cometer um crime, tendo crescido nesse lugar. Então, algumas pessoas vão dizer, por que cometeu o crime? Ah, porque ele é maldoso. Ah, porque não tem Deus no coração. Né? Enquanto que, na verdade, se você pegasse esse jovem, o inserisse em uma sociedade mais justa, mais equânime, mais coerente, tal como na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, e esse jovem, ele cometeria esse crime? Então por que ele cometeu o crime aqui e não lá? Porque ele foi socializado de uma determinada maneira. Não foi colocado em um local igual aqui, onde a felicidade é vinculada a bens materiais, você é torpedeado com isso desde que você é criança, desde quando nem tem as ferramentas mentais para se proteger desse tipo de propaganda. Ou seja, você é bombardeado dizendo, ó, você só vai ser feliz se você tiver tal carro, tal boné, tal calça, tal celular, e simultaneamente você não tem os meios para alcançar esses mesmos bens materiais, porque você vai trabalhar e não vai conseguir comprá-los. É lógico que isso vai acarretar uma tragédia. É diferente você crescer num local mais justo, socialmente mais equânime, onde a desigualdade é menor, o resultado vai ser outro. Então, o que o Marx e Engels vão dizer se você quer um mundo mais adequado, mais justo, mais correto, você tem que engendrar uma condição social mais justa, mais adequada, mais correta. Por exemplo, se alguém aqui no Brasil comete um crime, essa pessoa deve ser punida? Claro que deve ser punido. Mas, se tem tanta gente cometendo crime, deve ser observado que há algo de errado na sociedade que está engendrando esses crimes. Porque não é porque nasce aqui no Brasil que vai cometer mais crimes. Então, esse é o ponto errático, o ponto problemático, né, conceitual que existe no livro do William Golding. O homem não é bom, o homem não é mau como ele defende. O homem é um animal e a forma como ele é socializado é que vai implicar no resultado que a gente vai ter, para o bem ou para o mal. Voltando assim ao aspecto do livro em si, é um bom livro, é um livro agradável de se ler. Eu acho que existe assim, uma certa arrogância colonialista inglesa, né, que eles são mais organizados, são mais sábios. Há um aspecto aqui e ali um pouco arrogante, assim, que não me convenceu muito. Agora, a despeito de ser até um bom livro, assim, um pouco agradável na leitura, eu acho que está muito longe, mas muito, muito longe de ser um livro que alguns dizem que como se fosse estupendo, fenomenal. Acho que é apenas um bom livro e que ainda está embebido desse erro conceitual, desse erro ideológico que eu pude deslindar aqui. Mas, de toda maneira, essa foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você já leu esse livro, O Senhor das Moscas? Concordou com a leitura que eu fiz aqui? Gostaria de apontar outras coisas? Leu algum outro livro do William Golding? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração, fiquem bem e até a próxima. Tchau, valeu!